Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais essa edição do Conversando sobre Cannabis para Uso Medicinal. Eu sou o Jair Calixto, farmacêutico. Essa daqui é a nossa sexta rodada de uma série de um programa que nós estamos produzindo sobre a cannabis como terapia apropriada para o tratamento de diversas enfermidades refratárias a tratamentos convencionais. E o nosso assunto de hoje, para comemorar o mês de março, mês das mulheres, nós temos como tema Mulheres na Ciência da Cannabis, ok? Então, para falar desse tema hoje, nós temos a entrevistada a professora doutora, que é PhD, que é a doutora Micheline Freire Donato. Eu vou ler aqui o currículo dela rapidamente, depois ela pode até dar as boas-vindas. Então, a professora Micheline Freire Donato é formada em Ciências Biológicas, bacharelado em licenciatura pela UFPB. Tem mestrado em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos, na área de Farmacologia, também lá pela UFPB. Possui doutorado em Ciências e Fisiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Possui também um pós-doutorado na Inglaterra, em Farmacologia, no Drug Discovery pela School of Life Science, no Queen's Medical Center, University of Nottingham, avaliando novos peptídeos analgésicos e neuroprotetores derivados de toxinas da aranha Phoneutria nigriventer, com enfoque no sistema endocannabinoide, além de outros pós-doc que ela tem, que eu não vou ler aqui, senão ficar lendo a noite inteira. Possui também projetos que envolvem metabólicos ativos de plantas medicinais com possíveis alvos terapêuticos nos sistemas glutamatérgico e endocannabinoide. Atualmente é pesquisadora do Laboratório de Ensaios Toxicológicos do Labetox, da Universidade Federal da Paraíba. Possui projetos em cooperação com a Associação Cannabis Esperança, que é a Abraça, em João Pessoa, ministra aulas e palestras nas áreas de fisiologia humana, neurofisiologia, farmacologia, inovação tecnológica e descoberta de fármacos. Isso aqui é um resumo do currículo da professora, que é imenso. Então, vejam vocês que nós temos uma pessoa aqui altamente capacitada. Eu vou passar aqui imediatamente, antes do alô da professora, eu vou já fazer a leitura da da doutora Maria José Delgado Fagundes, que tem feito com a gente aqui esses programas, né, sobre a cannabis. Na verdade, a ideia é dela, então eu vou ler o currículo dela, depois vocês duas podem se apresentar e aí a gente dá início a essa rodada, tá certo? Então, a doutora Maria José Delgado Fagundes é advogada especialista em saúde pública, direito privado, bioética e healthcare compliance. Atualmente é fundadora e CEO da MJD Fagundes, consultoria especializada em saúde. Atuou no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária por 25 anos, Anvisa, e foi membro do Ad Hoc Expert Group em Marketing de Alimentos e Bebidas Não Alcoólicas para Crianças da Organização Mundial da Saúde. E também foi diretora de Inovação e Responsabilidade Social e diretora de Relações Institucionais na Interpharma e na Spectrum Therapeutics Canop Group, respectivamente. Doutora Micheline, muito obrigado por ter aceitado esse convite para participar dessa roda, né, sobre esse assunto, sobre cannabis para uso medicinal. Seja bem-vinda, muito boa noite. Obrigado pelo aceite. Tá bom? Boa noite, pessoal. Saudações a todos que estão aqui presentes, né, e aqueles que estão nos ouvindo em casa. Para mim é uma grande honra, doutor Calixto, estar aqui com vocês, principalmente por ser um mês muito especial, que é o mês, né, do aniversário, né, do Dia Internacional da Mulher, falando um pouco sobre ciência, falando um pouco sobre o avanço das mulheres nesse caminhar científico, e nada melhor do que falar também sobre cannabis, que é um tema extremamente polêmico e, ao mesmo tempo, extremamente novo no sentido medicinal. Muito obrigada pelo convite, sinto-me, assim, muito honrada e agradecida por esse momento. Nós é que ficamos honrados, viu, professora? Maria José, bem-vinda novamente, né, a esse nosso programa, já é a sexta vez, né? Estamos indo bem, né, Maria José? Estamos indo bem. Esse ano tem uma programação muito interessante.
Obrigada, viu, professora, pelo aceite. Jair, por mais uma vez, se dedicar aí um tempo para que a gente possa conversar sobre cannabis. A ideia foi nossa, né, Jair? Não tem minha nem sua história. Conversar um pouco sobre isso e capitalizar. Eu sou muito humilde, viu? Você que propôs, falei, vamos lá, Marcelo, vamos lá que eu topo o desafio, vamos gravar, vamos fazer a quatro mãos aí. Capilarizar as informações sempre é bom, né, para conversa que a gente tem também, e etc. Então, mulheres na ciência da cannabis, mas é claro, né, professora, que nós vamos falar um pouco mais, né, mulheres na ciência como tudo, né, como que é essa experiência, né, como é esse desafio, que eu acho que, se a gente olhar o cenário do Brasil em relação à pesquisa, inovação e etc., a gente dá para inferir que deve ser uma jornada bem complicada. E aí vamos começar falando desse mundo feminino que está num território cotidianamente e predominantemente masculino. Esse é o que nós temos hoje, é o cenário que a gente tem hoje. E onde mulheres têm feito descobertas super importantes, né? Não só para o que a gente vive agora, mas especialmente pela humanidade, né? Para o futuro do mundo, para o futuro que a gente quer para todo mundo melhor. Descobrir o DNA dos cromossomos Y e Z e do vírus do HIV. Esse é só um exemplo, né, para que a gente tenha um gancho aí e contar um pouco mais dessa história. Então, assim, olhando as descobertas recentes das cientistas femininas, a gente pode também chegar a algumas conclusões, e a própria Organização Mundial da Saúde já indicou que mulheres representam apenas 28% das pesquisadoras do mundo. Então, é um problema global, né, que eu imagino que o esforço também de cada uma dessas cientistas deve ser enorme, inclusive em país de melhor oportunidade que o Brasil. Então, a gente gostaria de ouvir o seu relato, né, dessa experiência, porque isso está no seu dia a dia, né, professora? Com certeza, Maria José. Na verdade, eu acho que é importante a gente trazer um dado aqui, falando um pouco sobre essa perspectiva mundial, né, sobre as mulheres na ciência, falando um pouco sobre a premiação, né, o Prêmio Nobel, que iniciou em 1901, e foi um prêmio concedido já a mais ou menos 622 pesquisadores, né, nas áreas de ciências, e dessa perspectiva aí, dos 621, dessa porcentagem aí, apenas 22% dos vencedores foram mulheres, ou seja, menos que 10%, aliás, menos que 5%, né, se a gente for pensar aí, de 622, apenas 22 vencedores foram mulheres. E aí, em prol de, digamos assim, de estimular essa caminhada feminina dentro da ciência, foi criado pela ONU, né? A ONU propôs a criação do Dia Mundial das Mulheres e Meninas na Ciência, que aconteceu no mês passado, no dia 11 de fevereiro, né? E essa data ela é muito importante porque ela faz com que a gente tenha esse empoderamento do ponto de vista acadêmico, né? De nos mostrar, porque eu acho que o grande desafio nosso, né? O grande desafio da mulher na ciência é a invisibilidade. Eu acho que a invisibilidade, por quê? Se a gente for pensar, porque para fazer ciência, quando você é pesquisador, você tem que divulgar os seus resultados, né? Então, de que maneira você consegue mostrar, né, as suas descobertas? Você publica e divulga esses resultados. E a partir dessa divulgação, na verdade, é que existe uma pormenorização do que a mulher descobre, ou seja, o intelecto da mulher, ele acaba ficando mais digamos assim, escondido, né, as descobertas femininas ficam mais escondidas, né, do que as descobertas masculinas. A própria caracterização do DNA, né, na década de 1940, teve aí uma participação feminina extremamente importante, mas quem levou, digamos assim, o nome principal foi o Watson e Crick, ou seja, eram dois homens e uma mulher
que, na verdade, os homens levaram aí todo digamos assim, essa premiação do ponto de vista de visibilidade. Então, eu acho que a credibilidade para a mulher, ela é fundamental nesse papel das descobertas, e é importante que a gente nos mostre, né? E como é que isso é visto? É visto através das nossas publicações. Né? Se a gente for pensar no Brasil, os dados são muito mais alarmantes e terríveis. Né? Não são 28% de mulheres que fazem pesquisa no Brasil. Apenas 14% desse percentual, dessa fatia, corresponde a pesquisadoras. E se a gente for observar nas mídias de divulgação, nos jornais, né, nas grandes emissoras de TV, quando se convida alguém para falar sobre ciência, é muito mais frequente a presença de um cientista homem do que uma cientista mulher. Então, eu acho que é importante a gente fazer voz ativa nesse momento, né, que a gente tome força nesse nosso lugar, né, que é extremamente importante. E é óbvio que fazer ciência sendo mulher é muito mais desafiador do que fazer ciência sendo homem. Mas fazer ciência no Brasil já é um grande desafio, principalmente aos cortes de recursos que a gente vem enfrentando recentemente. Né, do ano passado para cá, o Ministério da Ciência e Tecnologia, as verbas eram 650 milhões previstos para investimento na ciência. E em que investimentos são esses? Investimentos em projetos, né, de pesquisa, em editais para projetos de pesquisa serem financiados, investimentos nas bolsas de pesquisa que fomentam a iniciação científica, assim como a pós-graduação. Então, nós já estamos também começando a sofrer esse retrocesso, não somente no financiamento de projetos, mas também frente às pós-graduações não terem, digamos assim, força para poder ofertar bolsa para os alunos que estão acabando de entrar e que são, digamos assim, a nossa mão de obra qualificada, importantíssima. Sem esses alunos, a gente não consegue desenvolver nenhum projeto, porque eles são os grandes executores. Né? Então, esse recurso aí sendo cortado para 15%, né, somente a 89 milhões, fica cada vez mais complicado, né, fica, digamos assim, caracterizando aí uma fuga, né, um processo que está acontecendo, que é a fuga de cérebros. Pessoas estão saindo do país, mulheres e homens estão saindo do país em busca de um reconhecimento acadêmico, científico, intelectual fora. Né? Eu acho que um país sem educação e sem ciência é um país que não tem riqueza, que não tem perspectiva futura. A pandemia nos mostrou isso aí, a dependência... É um país frágil, né? É um país fragilizado. Pois é, com certeza. Deixa eu fazer uma outra pergunta na sequência, sim, aproveitando esse mesmo tema. A senhora falou já que os cérebros estão indo embora. Eu sei disso, a gente sabe, acompanha as notícias, a gente tem conhecidos nas universidades aqui de São Paulo, tudo, sabe disso. Agora, existe interesse dos alunos, aí seja homem ou seja mulher, interesse, sim, em ir para a pesquisa? A senhora nota esse interesse ou... Com certeza. Com certeza. Eu te falo porque, na verdade, o berço, digamos assim, né, o berço da formação intelectual acadêmica se dá na iniciação científica. Então, os projetos PIBICs, né, que são os projetos de iniciação científica, eles vêm com um papel muito importante. Sem o PIBIC, sem os alunos de iniciação, você não forma cientistas. E aí a gente tem todo um papel, o professor educador, ele tem um papel de formar o aluno desde a base. E esses alunos, por exemplo, eu abri um processo seletivo ano passado, e eu tive, assim, eram 4 vagas, e eu tive mais de 30 inscritos de diversos cursos diferentes, do curso de farmácia, medicina, biomedicina, enfim. Há um grande interesse, mas há também uma falta de recurso que a gente não consegue abraçar todo mundo. Né? Eu não consigo abrir 10 vagas se o recurso de projetos que vem para o meu laboratório, porque falta dinheiro no investimento, né, governamental, infelizmente, eu não consigo abrir para 20 alunos, 10 alunos, se eu não tiver um recurso externo financiado, um projeto financiado pelo CNPq, pelas fundações de fomento. Então, é algo que algo que está interconectado. Se não tem fomento para pesquisa, é impossível você abrir oportunidade para os alunos. Com certeza. Né? Então, é importante que as duas estejam alinhadas, essas duas frentes aí. Né? Tá bom.
Outro ponto importante, só para colocar aqui, para vocês entenderem, é que eu queria destacar aqui o papel de duas pesquisadoras importantes, né, de cunho brasileiro, eu acho que é importante a gente falar. Uma delas é uma pesquisadora que trouxe como pioneira, uma geneticista que trouxe como pioneirismo o estudo no campo das doenças neuromusculares, né, das distrofias neuromusculares, que é a doutora Maiana Zatz, que é uma professora da USP, que ela tem um papel, ela foi, inclusive, autora de mais de 300 trabalhos, e ganhou aí, no ano de 2001, o prêmio L'Oréal Unesco, né, de Mulheres na Ciência, né, isso é muito importante. Falando das atualidades também relacionadas à pandemia, a doutora Esther Sabino tem um papel extremamente importante, é uma médica, doutora em imunologia, que fez o sequenciamento com o seu grupo em 48 horas do genoma do SARS-CoV-2, né, um tempo recorde que, na maioria das vezes, os outros laboratórios gastam aí em 15 dias, né, para fazer esse sequenciamento, e teve um papel crucial, né, na caracterização e na compreensão para o diagnóstico da doença, para a formulação de vacinas, para entendimento das respostas aos medicamentos, e, interessantemente, no dia 6 de março de 2020, o Maurício de Souza, dentro dos seus personagens, criou uma personagem para homenageá-la, né? Eu acho que essas duas referências de mulheres na ciência brasileira são muito importantes, e eu também tive o privilégio de trabalhar com duas grandes mulheres, a minha orientadora de doutorado, que é uma mulher referência na área de peptídeos e toxinas no país, que é a doutora Maria Helena de Lima, que traz aí possivelmente um novo Viagra brasileiro, uma nova toxina aí, quer dizer, na verdade é um peptídeo derivado de uma toxina da aranha Foneutra nigriventa, como sendo a perspectiva de um novo Viagra brasileiro. Isso já foi publicado, inclusive, na revista Nature. E também a doutora Marta Dilana, pessoa ilustre, que eu tive a oportunidade de trabalhar na Universidade Federal de Ouro Preto, que trabalhou com doença de Chagas, caracterizando aí as cepas berenices. Ela tem um papel importante aí na frente aí da doença de Chagas no país. Então, essas grandes mulheres me ensinaram, né, e me servem de exemplo, assim como tantas outras que estão nesse universo acadêmico, científico, e que deveriam, né, eu só mencionei alguns exemplos aqui. Tá bom. É interessante, né? Eu, particularmente, fico assim, me sinto honrada por ter tantas, né, aqui também, que produzem conhecimento, e essa notícia da cientista que descobriu a questão da Covid, a gente viu que repercutiu, mas foi uma repercussão, assim, mínima, né? Ela teve muito mais reconhecimento lá fora, ela foi muito mais premiada lá fora do que aqui. E isso realmente a gente precisa de lutar muito para que isso possa ter, para que se encontre outro caminho, né? Que se encontre a oportunidade de que todos possam ser reconhecidos, né? O ser humano como um ser envolvido nesse mundo da pesquisa também ser todos eles reconhecidos. E importante também, que eu estava pensando, é trazer novos cientistas, né? Os meninos que vão começar na iniciação científica, que vão fazer rodar isso, e, de repente, a gente pode, num tempo aí que talvez eu não esteja mais aqui, mas trazer esse reconhecimento também de maneira equilibrada e equânime de um assunto que está dominado, na verdade, pelos seres humanos, né, que habitam o planeta, especialmente aqui no nosso país. Agora, professora, vamos falar um pouquinho de cannabis, né? A senhora sempre dentro dos laboratórios, sempre estudando, descobrindo e vendo a ciência se revelar ali, né? Como que a senhora percebeu a necessidade da pesquisa para cannabis, de uso medicinal, né? Como que foi esse start, e depois, claro, que essa descoberta também te levou a buscar alternativas da ciência para os melhores resultados que essa planta pode oferecer, né? Exatamente. Bom, se a gente for observar, né, essa percepção da cannabis medicinal, ela vem
a partir de todo um processo etnofarmacológico, né? Se a gente for historicamente fazer um levantamento, a cannabis é uma planta que já vem sendo usada, né, milenarmente, há mais de 3.000 anos antes de Cristo, pelos chineses, e a primeira vez que ela foi relatada como sendo uma planta de uso medicinal pelos chineses foi no ano de 2.700 antes de Cristo, para dores neuropáticas e para malária, né? E aí, a partir daí, no Egito foi relatado, né, em outros países, houve uma disseminação pela Europa, né, do uso dessa planta medicinal, e essa percepção, ela de fato vem a partir de uma observação de um uso tradicional, que a gente fala, né, um uso da medicina tradicional, em que o benefício para diversas patologias, né, patologias neurológicas, patologias metabólicas, né, para obesidade, né, patologias cardiovasculares, inflamatórias. Então, quando você observa uma planta que ela tem efeito farmacológico em diversas patologias, é importante que a gente comece a investigar por como é que isso acontece, né, o olhar do cientista é exatamente aí, como é que isso acontece. Por que ela consegue agir em diferentes patologias, em patologias, inclusive, completamente diferentes, né? Na diabetes, na depressão, na ansiedade, na dor. Então, esse olhar, a partir do efeito, né, do uso tradicional, né, é o que a gente chama esse olhar etnofarmacológico, é que faz com que você venha trabalhar, né, em acreditar que aquilo ali tem eficácia, né? É importante que a gente levante, né, esses pontos históricos, que na década de 60, né, em 1960, foi a primeira vez que os fitocannabinoides, né, não só o THC, o delta-9 tetrahidrocannabinol, que é o THC, como também o canabidiol, que é o CBD, eles foram isolados pelo Dr. Rafael Michula, que é um israelense, não só eles, mas vários outros fitocannabinoides. E a partir daí, da década de 1960, é que os estudos eles começam a aumentar, né, começam a acontecer com essa caracterização. Então, veja bem, a planta ela começa de forma milenar, depois, somente na década de 1960, é que esses fitocannabinoides são isolados pela primeira vez, e 30 anos depois é que se inicia o estudo com o sistema endocannabinoide, que são os receptores e tudo aquilo, toda essa orquestra importante, né, que faz com que tudo aconteça, né? Então, esse olhar, não somente para a pesquisa clínica, que é onde a gente observa o efeito terapêutico, né, a eficácia terapêutica, mas também a investigação nos processos não clínicos, in vitro e in vivo, né, em animais de laboratório, porque a gente consegue utilizar modelos de doenças, né, nesses animais, para que a gente estude, né, o cérebro desses animais, os órgãos e sistemas, entenda como é que acontece esse mecanismo todo farmacológico, né? Então, cada pesquisa clínica que ela é desenvolvida e não clínica traz essa parcela de conhecimento muito importante para esse sistema tão recente, né, que é o sistema endocannabinoide, que começou aí em 1990 com a descoberta dos seus receptores, né? Legal. Então, foi a partir desse olhar etnofarmacológico que a gente começa a entender que a cannabis, ela tem, de fato, uma importância fundamental para que esse sistema seja melhor elucidado. Professora, assim, há uma grande preocupação no mundo em relação à segurança, quando a gente está falando de cannabis, né? Nós temos acordos internacionais, a gente tem toda uma legislação brasileira, legislações e resoluções, né, que vão aí tentando fazer esse controle como recomendado pelos acordos internacionais, e o que a gente verifica é que essa também ficou sendo uma discussão, né, de quem não apoia. Essa também, a consulta pública da Anvisa chegou até audiência pública, né, e depois ela simplesmente foi sobrestada por uma intenção de que talvez o Ministério da Agricultura fosse o competente para tratar do assunto do plantio. Mas aí, quando a gente fala em segurança, né, quando fala da cannabis além do que tem hoje,
me parece que há um temor muito grande que essas coisas vão acontecer de forma diferente do que já acontece, né, como na nossa realidade. Em cada esquina a gente encontra o que a gente quer e o que a gente não quer, né? E aí, como é que é isso dentro do mundo da universidade, né? Como é que é a questão da segurança no laboratório de pesquisa lá de vocês, ou outro que você conheça, né? Para lidar com as substâncias psicoativas, em especial o THC, que é a grande discussão política posta, né, no país. E como que é essa questão? As universidades estão preparadas, elas fazem isso de maneira adequada, dentro dos critérios de segurança, né? Eu acredito que sim, porque, né, pesquisa de tudo, a planta é mais um objeto de pesquisa. Exatamente, Maria José. Olha só, esse tema, né, trabalhar com substâncias psicoativas categorizadas como drogas de abuso, tem um caráter muito delicado e desafiador, porque é muito importante haver um controle pelo pesquisador, né, no armazenamento e no uso, né, digamos assim, no repasse desse material, desse insumo para os alunos. Então, a gente faz um controle, um devido controle de quanto se fornece para esse aluno fazer os experimentos, né, e bem como a gente armazena esse material, né? Então, é importante que se tenha esse controle rígido, né, rigoroso, porque, de fato, nós sabemos, o THC, na verdade, né, não somente o THC, mas o CBD, ambos são psicoativos, mas apenas o THC, ele é psicotrópico. Isso é importante, porque às vezes a gente pensa assim, não, só o THC é psicoativo. Não, o CBD também é psicoativo, ele age no cérebro também. Mas quem causa, digamos assim, o barato, né, o que faz com que a maconha seja uma droga de abuso, né, caracterizada como droga de abuso, é o THC, é o delta-9-tetraidrocannabinol. Né? Ele, na verdade, foi, na década de 1924, né, demonizada, a maconha foi demonizada. Eu acredito que tem vários processos aí políticos, éticos, né? Aliás, na verdade, não só políticos e éticos, mas também ligados a como é que a maconha chegou no país, por exemplo, né, pelos escravos, na época da colonização. Então, tem toda uma questão de controle, né? Mas é importante que a gente tenha uma percepção, veja bem, eu acho que as universidades, elas estão preparadas em parte, né? Porque é um caminho novo, é um caminhar novo que nós estamos construindo juntos. É impossível eu pesquisar uma substância ilícita, que é o THC, se eu não tenho a substância para pesquisar. Então, veja bem, como é que eu avanço na pesquisa se não me é fornecido a possibilidade de trabalhar com essa substância? Mas o THC, apesar dessa estigmatização, ele tem um papel muito importante no controle, né, na modulação de diversas patologias que nós iremos falar um pouco mais adiante, mas, enfim... eu fiz um levantamento rápido na plataforma PubMed, só para a gente ter uma ideia dessa realidade das pesquisas acerca dos principais fitocannabinoides, THC e CBD. Então, eu coloquei na minha busca do ano 1900 ao ano 2022, né, uma busca muito ampla. Então, só para a gente ter uma ideia, o THC, em 1970, foi quando os primeiros estudos foram relatados. Então, 2 trabalhos com THC na década de 70, enquanto que com o CBD, em 1974, 3 trabalhos. No ano 2000, então, veja bem, os fitocannabinoides foram descobertos em 1960, em 1970, 10 anos depois, 2 trabalhos com THC, 3 com CBD. Em 2010, né, aliás, no ano 2000, né, 18 trabalhos com THC, 2 com CBD. 10 anos depois, né, então eu tenho aí, na década de 90, né, foi descoberto os receptores, então, 10 anos depois, no ano 2000, 18 com THC, 2 com CBD. 20 anos depois, 67 com THC, 25 com CBD. E no ano de 2020, que são 30 anos pós-descoberta dos receptores endocannabinoides, 177 trabalhos com THC e 299, quase o dobro com CBD. Por que será que isso acontece? Exatamente pela falta de acesso à substância. Eu não tenho como
desenvolver pesquisa com aquela substância para mostrar, inclusive, que ela é segura, porque não existe relato na literatura de nenhum indivíduo morreu consumindo maconha ou cannabis. Nenhum indivíduo teve morte ou teve estado grave consumindo THC, enquanto o álcool mata e leva à tolerância, e leva, né, à dependência. Então, veja bem, na verdade, eu acho que o processo mesmo é um processo de estigmatização. Você falou, Maria José, sobre a Anvisa, sobre essa questão da regulamentação, que é muito importante, e aí eu peguei um dado também, que eu acho que isso aí é muito mais a sua praia, mas eu vou falar um pouquinho aqui, eu acho que você vai me ajudar nisso aí, que no ano passado, em novembro do ano passado, a RDC 367 de 2020, que fala exatamente, que dispõe sobre o controle da importação e exportação de substâncias, né, plantas e medicamentos sujeitos ao controle especial, foi alterado no ano passado pela RDC 577 de 2021, promovendo aí as instituições de ensino requererem uma autorização especial simplificada para realizar seus estudos científicos com o uso dessas substâncias de controle especial. Então, de novembro do ano passado para cá, não temos ainda 6 meses, né, que isso nos foi dado de possibilidade para essa autorização especial simplificada, e nós acreditamos, então, que a partir de agora seja possível desenvolvermos trabalhos de qualidade com o THC e não somente com o CBD, para a gente conseguir reverter aí esses números, né, quase o dobro de trabalhos, né, 299 em 2020 com CBD e apenas 177 com THC. Então, eu acho que a gente vai conseguir a partir de agora, né? Legal. Professora? Essa dificuldade, como que é o seu trabalho na universidade com a pesquisa de cannabis? Bom, na verdade, o que é que a gente faz? Na verdade, lá no Labetox, no Laboratório de Ensaios Toxicológicos da UFPB, nós desenvolvemos 2 projetos de pesquisa não clínicos, ou seja, com animais de laboratório, né? Então, nós desenvolvemos, um deles é um trabalho com neuroproteção, então, nós investigamos a atividade neuroprotetora dos diferentes óleos, né, que são atualmente os óleos medicinais da Abrace, né, o óleo rico em CBD, o óleo rico em THC e o óleo 1 para 1, CBD-THC, que é o óleo, né, 1 para 1. Então, o que é que a gente faz? A gente, na verdade, quer entender nosso objetivo maior. A gente já sabe que os óleos, eles têm, de fato, uma eficácia nas doenças, né? Tanto nas epilepsias, nem casos não responsivos aos medicamentos tradicionais alopáticos, tanto nos casos de epilepsia refratária, né, quanto em casos de doenças, né, neurodegenerativas. Então, a gente já sabe que esses óleos, eles têm eficácia, mas a gente precisa entender melhor como é que esse processo acontece, para que a gente entenda por que acontecem aqueles efeitos colaterais, quais são as doses eficazes e mais seguras a serem administradas no paciente. Então, ele é um estudo inverso, porque ele veio da clínica para a não clínica, né? E ele é de extrema importância. Então, nós temos atualmente uma aluna com um projeto de doutorado com THC e epilepsia, e outra aluna com projeto de mestrado de CBD e epilepsia em animais, né, em modelos animais, tentando entender, elucidar melhor como é que acontece. Na verdade, muitos trabalhos, eles focam na molécula isolada, né, o uso somente do CBD e do THC. Mas a nossa grande sacada, a nossa grande percepção, nosso feeling está no efeito comitiva ou entourage, que é aquele efeito na orquestra desses fitocannabinoides, né? Na verdade, a planta produz mais de 60 fitocannabinoides, né? Dentre eles o THC e o CBD, mas existem outros, né? O canabigerol, que são outros, né? As formas ácidas do THC e do CBD, que também estão aos pouquinhos mostrando o seu papel importante na terapêutica, né? Mas também a gente quer entender essa relação também com outras substâncias, que são os terpenos, que estão presentes, né? Que são os óleos presentes nessa planta, assim como também outras substâncias que estão presentes, né? Na planta. Então, o nosso enfoque é no efeito entourage. Então, esse primeiro projeto é um projeto de neuroproteção, e o outro projeto é um projeto mais ligado à Covid-19, né, que foi até um convite, assim, particular da própria Abrace, para que, a partir de uma observação
deles em relação aos efeitos, né, aos relatos de pacientes e aos efeitos desses óleos, né, nos casos de COVID. Então, a gente, na verdade, propôs um projeto que a gente está estudando uma comorbidade importante, que é a hipertensão arterial, em modelos animais que são espontaneamente hipertensos, e tentando entender esse crosstalking aí, essa interação entre o sistema, né, renina-angiotensina, que está associado à pressão arterial, que é a via, né, da enzima conversora de angiotensina 2, que é a ECA2, que, digamos assim, é o alvo, né, é a fechadura importante para que o vírus, né, o SARS-CoV, o coronavírus, ele se ligue na membrana da célula. Então, a gente está querendo compreender melhor como é que acontece essa interação e fazendo também um paralelo, né, um comparativo com outros fármacos que também já são utilizados na clínica, né, como o captopril, que ele modula essa via da ECA2. Então, o nosso objetivo é tentar entender como é que acontece essa interação entre esse sistema endocannabinoide e esse sistema associado à porta de entrada do vírus do SARS-CoV-2, né? Então, esse é o segundo projeto, também com o mesmo propósito, olhando o sistema, né? Olhando o efeito comitiva, o efeito entourage. A gente quer ver como é que essa orquestra aí desses fitocannabinoides, com essas outras moléculas, né, estão aí atuando dentro do organismo, né? Então, esse é o objetivo. Legal. Professora, nosso tempo aqui está assim, já esgotando. Então, o que eu queria pedir? Rapidamente. E a gente vai depois, em outra oportunidade, a gente avança mais. Sobre alguma confirmação de descoberta sobre o uso popular da planta. A senhora consegue falar em 1 minuto? Bom, são várias, né? A gente acabou de citar algumas, na verdade, o próprio uso como antinociceptivo para dor, como analgésico, né? Para doenças autoimunes, né? São como fibromialgia, esclerose múltipla, para os casos de epilepsia que antes eram relatados, né? Naquela época, né? Do Egito, era um relato popular. O pessoal usava popular. Tudo uso popular, uso popular para dor, né? E aí essa confirmação ela veio com a elucidação do sistema endocannabinoide e bacana. Toda essa orquestra funcionando. Legal. Não, bacana. Olha, Maria José, foi assim, a gente fica aqui, né, embasbacado vendo ela falar. Na verdade, conhecimento assim, super conhecimento, né? E é um orgulho para a gente ter uma mulher como a senhora pesquisando e falando dessa forma, assim, com tanto conhecimento, com tanta propriedade, né? E é um orgulho para nós, né? Tomara que o Brasil consiga desenvolver mais na ciência e ter mais pessoas envolvidas na ciência, que é isso que gera riqueza do país, né? Gera royalties, riqueza, né? Então, eu gostaria de agradecer a senhora por essa oportunidade maravilhosa. E até uma próxima. É uma honra, eu que agradeço. Obrigado. Maria José. Obrigada, até a próxima. Tudo de bom para vocês. Até a próxima, professora. Muito obrigada, viu? Até mais. Valeu, muito obrigado, viu? Pessoal.